Olá a todos, aqui é o Charles Roxon, transmitindo ao vivo do Colorado quente e ensolarado. E sempre quente, sempre ensolarado, às vezes colorado. Hoje é dia 23 de novembro de 2021. E eu tenho um Bob Ross, bem aqui. Ele tem seu cavalete de pintura. Olha, ele tem um pincel pequeno. Então você pode derrotar o diabo com ele. Alguém me deu isso aqui. Então, quando eu estava em Tennessee. Eu fui lá brevemente para resolver um problema. De qualquer maneira, o ponto deste vídeo de hoje é apenas para falar sobre uma notícia, certo, que me atingiu. Eu não sei como, mas 10 a 15 minutos atrás eu notei que há alguma limitação de liquidez de ADA e Tron em uma exchange de médio porte chamada eToro. E é uma história em desenvolvimento. Eu não tinha ideia de algo que estava vindo para cá. E o motivo é que a listagem de câmbio, certo, para as moedas criptográficas estava tendo esse problema e estava sendo feito pela Fundação Cardano. E é importante que as pessoas dirijam perguntas a eles. Você sabe que é importante falar sobre a realidade regulatória em geral e entre as criptomoedas que estão enfrentando a essas consequências e que falta clareza, certo, sistêmica sobre esse setor. Então, primeiro, não há problemas de liquidez. Você ganha algum, você perde algum. Por exemplo, a Bitstamp acaba de anunciar que está listando ADA e é uma troca muito maior em volume do que eToro, especialmente nestes pares de negociação. Então, alguns entram em alguma licença, mas, em geral, não existe um padrão regulatório global sobre como tratar criptomoedas. Por exemplo, a estrutura regulatória mais rigorosa para criptomoedas no momento mais abrangente é provavelmente a nação do Japão. Isso é regulamentado por uma entidade chamada FSA. Aí você tem que passar por um processo exaustivo e a fundação que trabalha com o FSA, eu passei por lá, por 3 aplicativos diferentes, mais de 500 mil de páginas de devida diligência ao longo de um processo de vários anos para colocar a ADA na lista de permissões no Japão. E agora está sendo negociado lá. E mais exchanges estão aumentando e a liquidez está melhorando nessa área. A base de moeda também foi um processo muito difícil. Então, pelo que eu entendi, por passar por muita supervisão, e é claro, há conversas ativas com outros provedores de liquidez dos Estados Unidos, que disseram que não está realmente clara. E, por exemplo, nos Estados Unidos, há atualmente um processo contra a XRP, onde o governo dos Estados Unidos afirma que a XRP é um título e no Japão está sendo tratado como uma moeda e está na lista branca e há uma atividade comercial da XRP no Japão. SBI e outras são grandes impulsionadores desse ecossistema. Então, apesar do fato de que a liquidez é extremamente limitada nos Estados Unidos, a ondulação está entre as 10 primeiras no comércio. Então, o melhor que você pode fazer nessas coisas é navegar, certo? Numa base de exchange por exchange, procurá-las. Espero que a fundação publique um documento coerente explicando como eles conduzem esse processo e o que nós trabalhamos com eles em uma base técnica. Então, quando há questões técnicas sobre Cardano, quando há coisas que precisam ser feitas, como as interfaces Rosetta ou as interfaces GraphQL ou as obsoletas Apps REST, fazemos isso certamente, respondemos muitas perguntas de exchanges e para algumas trocas grandes também, exchanges grandes. Então, na verdade, permitimos que eles acessem nossa folga de desenvolvedores internos para que possam interagir diretamente com os desenvolvedores quando tiverem essas solicitações com questões de fragmentação, UTXO e outras coisas do nosso lado. Não tivemos nenhuma indicação disso na eToro, e é lamentável que nada tenha sido enviado em nossa direção, porque pelo menos poderíamos ter entendido melhor seus motivos. É claro, estenderemos a mão para entender melhor os motivos, mas é principalmente responsabilidade da fundação aqui. Não tem impacto significativo na liquidez de ADA. Há bilhões de dólares de recuperação todos os dias, ou qualquer outro fator. Era um mercado comercial relativamente pequeno, mas você sabe que esta é apenas a natureza do jogo. A liquidez vai e vem. Algumas pessoas gostam, outras não, porque não obtêm volume suficiente ou interesse do cliente. Então, obviamente, todo mundo tem limites regulatórios diferentes. Então, se você for uma entidade europeia com os principais clientes europeus, você geralmente limita sua exposição nos Estados Unidos, porque o custo da exposição nos Estados Unidos é extremamente alto. Então, se você for uma empresa nativa dos Estados Unidos sob nosso regulamento, você já está pagando. E é muito mais fácil cumprir esses tipos de coisas. E algumas pessoas fazem essas decisões, caso a caso.
A Cracker, por exemplo, costumava ser no Japão e não são mais, mas agora estão nos Estados Unidos. Então, na verdade, estão se tornando um banco nos Estados Unidos por meio de um banco rápido. A única maneira de nós resolvermos isto como uma indústria é por meio de clareza regulatória. Então, como mencionado, há dois projetos de leis que estão chegando. O projeto de lei pequeno, de grande projeto, certo? Um pequeno e grande projeto nos Estados Unidos que servirá como ponto de referência para o resto do mundo. E a pequena é que vai contar em desfazer os danos que foram feitos pela conta de infraestrutura, que é bastante significativo. E o grande projeto é que pela primeira vez na história do nosso setor, irão proporcionar clareza regulatória em tudo, desde ICOs e STOs, a grupos de participações, a definições de ativos e aplicar alguns padrões regulatórios funcionais. E também, o meu entendimento do texto é que ele tentará criar um SRO para a criptomoeda nos Estados Unidos, semelhante à FIRA, por exemplo, o maior SRO financeiro no mundo, para que somente isso resolverá a situação, não o litígio, nem a fiscalização regulatória, que é de alguma forma esporádica. Não mudanças administrativas, onde cada vez que vamos para outros pontos de vista radicalmente diferentes sobre como as coisas vão funcionar. E não a arbitragem regulatória, onde os estados-nação competem uns com os outros por ter regulamentação do polo oposto, onde alguns estão doentes, igual, e outros não é apenas aceito, é encorajado e endossado pelo governo. Por exemplo, El Salvador legitimou o Bitcoin na medida que é a moeda nacional do país, enquanto em que lugares como a Índia ainda não está clara se a criptografia é legal ou não, e atualmente é ilegais. Então, esses são exemplos apenas do amplo espectro e variedade de coisas, e essa é a realidade quando você vive em um mercado global, com produtos globais, e eles são tratados de forma muito diferente. Então, por exemplo, se você estiver na Europa, estiver sobre a GDPR, se você está na Zâmbia, então este é apenas um exemplo. Você tem que ter políticas diferentes e coisas diferentes. Então, eu espero que a base forneça alguma clareza sobre isso. Pelo menos explique como eles funcionam com as exchanges e como isso se parece nesse processo. E do nosso lado, é claro, vamos olhar um pouco para quais são exatamente as razões, os motivos. E atualmente não há nada que não recebemos, nenhum evento regulatório, nem intimações, nem nada de nenhuma agência reguladora, sem ameaças de processos, nenhuma dessas coisas. Então é por isso que somos tão surpreendidos por isso. Porque, na verdade, a tendência tem sido, nos últimos 6 meses, um aumento significativo no valor de liquidez de exchange de Cardano, após as exchanges e DEX estão listadas na ADA com uma cadência bastante irregular. E a Bitstamp foi profundamente pessoal comigo, porque fora da Mutant Gox, esta exchange principal, que eu sei que no dia eu estava negociando Bitcoin. E então, foi muito bom ver finalmente chegar lá, na Bitstamp. E nós tentamos, quando estávamos no Ethereum, realmente foi difícil discutir a liquidez no Ethereum lá. E eles eram meio que resistentes. Eles não gostavam muito de todas as moedas naquela época. Mas é realmente incrível vê-los abrindo isso. E novamente não há problemas do nosso lado. Nem coisas remanescentes. Ou outras coisas como isso. É uma surpresa completa. Mas não me surpreende da perspectiva dessas coisas acontecerem. Então todo mundo tem um departamento de conformidade diferente. Todo mundo tem uma tolerância regulatória diferente. Todo mundo tem uma base de clientes diferente. E às vezes o custo de manter algo é maior do que o lucro que você faz com isso. Então você meio que vê esse risco removendo pessoas de certas áreas ou certas configurações, mas descobriremos mais. É claro que conforme o tempo se materializar, e novamente é importante entender que a fundação tem uma função, eles têm um orçamento, eles têm pessoas. E no meu entendimento é que eles vão contratar uma equipe de quase 100 pessoas neste ano. E neste ano, que se inicia em 2022, há um orçamento de 25 milhões de dólares. E é o que eles me disseram. E grande parte desse orçamento é a liquidez de alcance regulatório, e assim por diante. Então eu realmente espero ver eles falando sobre esses tipos de coisas e qual é a estratégia geral de 2022. E como eles vão promover mais liquidez e assim por diante. Mas esse não é o nosso problema. Não tratamos dessas coisas. Nós fazemos o desenvolvimento, o software, então pensamos muito sobre a tecnologia e nosso relacionamento com as exchanges, que é estritamente técnica desse ponto de vista. Então fica frustrante, porque às vezes não obtemos respostas e na verdade descobrimos coisas. E quando vocês descobrem, mas eu achei que só faria um vídeo rápido, porque infelizmente, como mencionei em meus vídeos anteriores,
notamos repetidamente e novamente, 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 tememos a incerteza e a desinformação. E as pessoas pegam algo e tentam extrapolar algo com o propósito de prejudicar o preço de ADA ou aumentar seu próprio token ou ecossistema. Então, agora que vivemos em uma situação em que, imediatamente, quando as notícias são vistas, temos que fazer um vídeo ou uma resposta imediatamente para ele, ou então ele cai em cascata. E há dias que vale a pena. Vimos isso, por exemplo, com a concorrência. Então, algumas pessoas muito desonestas na criptografia, no blog, em podcasts, em elites, e tentou empurrar dizendo que Cardano só poderia fazer uma transação por bloco. E não só isso, é uma mentira completa. É um total equívoco de como o modelo UTXO estendido funciona. Infelizmente, porque demorou tempo para escrever o conteúdo, essa narrativa se passa em certos círculos. E agora, se você realmente for a uma conferência de desenvolvedores de Ethereum, há pelo menos uma pessoa lá que acredita que é um desenvolvedor. Porque as notícias se espalharam. E até eu tinha músicos me enviando mensagens privadas no Twitter dizendo: é verdade, essa coisa de simultaneidade. Eu vi algo lá, eu vi algo assim, algo aqui. E é uma loucura o quanto isso propagou as fake news, essa propagação. Então espero ver um monte de mentiras e desinformação e outras coisas. E podcasters e youtubers especulando. E que não é uma tendência de nada significativa. Apenas parece um ajuste nos controles de risco e política de uma determinada entidade europeia. E a liquidez foi cortada lá para nós, participantes. Entretanto, outra exchange, que é muito maior ao mesmo tempo, que é a Bitstamp, está listada. A ADA está listada lá, sob a mesma estrutura regulatória que as outras têm. E eles têm nossos clientes, então parece pensar que não há problema algum. Então a eToro reteve os dados por um tempo. Não era preciso fazer a avaliação hoje aqui mesmo. Isso fazia sentido, ou não? Então é uma indicação muito melhor da realidade atual. E a ADA tem mais liquidez do que quase todas as criptomoedas no espaço. E, novamente, há uma entidade de custódia da perspectiva de gestão de liquidez. E essa é a base. Eles acordam todos os dias e conversam com as bolsas regularmente e mantêm esses relacionamentos. Eu me encontro semanalmente com a fundação, geralmente todas as segundas-feiras, converso com o Brad e conversamos sobre uma variedade de coisas diferentes. E certamente estarei perguntando a ele nesta próxima segunda-feira sobre isso. Espero que eles sejam um pouco mais proativos em sua comunicação. Especialmente inicialmente quando ele sabe dessas coisas, embora pareça que eles também não tenham sido informados sobre isso. E às vezes as pessoas dizem que não falam bastante. Então é tudo o que tenho para você lá. E espero que isso resolva alguma das informações erradas. Então, sem problemas do nosso lado. Nunca recebemos qualquer intimação ou intimação regulatória ou qualquer uma dessas coisas. Tudo está bem. Cardano tem uma boa liquidez e está melhorando. Então não permita que as pessoas espalhem o medo, o FUD, a incerteza, a insegurança, a desinformação. É apenas um exemplo de milhares de empresas independentes tomando decisões por seus negócios. E algumas dessas decisões são ótimas para Cardano. E algumas dessas decisões não são. Então, a listagem na Bitstamp foi ótima para nós. E aumenta a liquidez. A eToro restringe os participantes. Não tanto. E isso é apenas a cada semana. E é assim que essas coisas funcionam. E é por isso que continuamos dizendo: preste atenção ao macro e não ao micro, porque sempre há muito retorno, coisas de base. No entanto, sempre há a capacidade de as pessoas serem responsabilizadas e serem melhores. E ficou claro para mim que talvez haja uma maneira melhor de comunicar estratégias e processos, e que pode ser um KPI para 2022, para a Fundação perseguir. Até a próxima vez e tenha um bom dia, pessoal. Eu vou almoçar agora. E lembrar que não há erros, apenas acidentes felizes. Alegre-se a todos.